Então eu estou aqui com a Suelen Monteiro de Matos, que escreveu esse livro fantástico da editora Recriar as Sagradas de Asherá e Yahvé, Narrativa e Memória. O Sacerdócio Feminino no Templo de Jerusalém. Está aqui o livro. É sobre ele que a gente vai falar hoje. Esse livro veio de uma tese de doutorado sua, é isso? Isso mesmo. Boa tarde, Plínio. É muito bom a gente estar aqui. Que bom que as pessoas que vão assistir, elas não sabem que horário é. Mas a gente gravou à tarde, agora sabe. Agora ela sabe. Ai, mas é isso, gente, é muito bom estar aqui pra gente poder falar, né? 4 anos e meio estudando, pesquisando, né? E aí chegou o resultado, que é o fruto da minha tese de doutorado. Você começou no seu mestrado? Não, você mudou? Não, eu cheguei a mencionar no mestrado um pouco sobre a deusa Asherá. A gente fala pra pessoa que é solta, ela vai arrastando o cabelo. Então continua. No mestrado eu trabalhei sobre a concepção de Yahvé como Deus-mãe. Né, como que isso acontece no monoteísmo durante o exílio da Babilônia. Né? Então eu trabalhei com os textos do Deutero Isaías, que é os capítulos 40 a 55 do livro de Isaías, e como que começa essa construção teológica da afirmação de uma única divindade, como que essa divindade então vai ganhando aspectos maternos. Porque antes não eram várias deidades? Como é que funciona? Sim, e aí foi aonde eu tive que voltar no mestrado para entender o que era antes do monoteísmo. Né? Então você tem uma pluralidade religiosa. Né? Mas você está se colocando, vamos falar em termos para o público geral, né? Você está se colocando num período anterior a Abraão ou posterior a Abraão? Aquela narrativa, claro, ela foi construída de Abraão, a gente sabe disso, né? Mas sim, foi uma narrativa construída para afirmar o monoteísmo, mas na Bíblia nós estamos falando do período de Isaías. Isaías é pós-exílico, né? Esses capítulos, né? Porque a gente tem um grande, né? Até para explicar, né, para o pessoal, público em geral, a gente tem um grande livro de Isaías que começa o capítulo 1 até o 66. E esse livro ele foi escrito em pelo menos 3 partes. Certo. Né? Do capítulo 1 ao 37 por Isaías mesmo, que viveu ali no 8º século, antes da Era Comum, que foi profeta em Jerusalém durante o reinado de Uzias, Acás, Ezequias. Né? Então a gente está em Manassés. 8º século é mais ou menos 900 a.C., né? 790 até 700 até 700, né? Então, por ali. Tá você tem esse 8º século. Ele atuou na segunda parte, então de 750 até 702, mais ou menos. E aí você tem esse período que foi escrito pelo próprio Isaías. Só que Isaías ele tinha uma escola de discípulos, de profetas e profetisas. A mulher dele era profetisa. A gente não sabe o nome, mas a Bíblia menciona que a mulher dele era profetisa. A mulher de Isaías era profetisa? Sim, ela é chamada de Nabiá, né, de profetisa. E aí, desse grupo de profetas e profetisas continuaram a escola. Então passam tempos, né, anos e séculos até o período do exílio da Babilônia, em que eles dão essa continuidade na mesma tradição e continuam escrevendo, que aí é nesse período do exílio da Babilônia, e ali por volta, né, de 550, que já é na parte final do exílio da Babilônia, então de 550 a 540, é onde escrevem esses textos em que começa a afirmar o monoteísmo de fato. Só assim, deixa eu ver se eu entendi aqui, porque você está falando algumas coisas que são muito interessantes, mas muito interessantes. Por exemplo, Isaías tinha uma esposa, a esposa era profeta. Bom, nós estamos acostumados com um machocentrismo e só tem homem profeta. De repente nós temos uma mulher profeta. Mais para frente nós temos também o Josias, que retira a estela de Asherá e depois consulta uma profetisa. E a profetisa diz, você vai se lascar no processo agora, né? Nós tínhamos profetisa, então, fica meio claro. Sim. Agora, o tipo de profecia. Hoje nós conhecemos pela cultura popular, né, a profecia neopentecostal. A pessoa entra, pede ao Espírito Santo, e o Espírito Santo de repente começa a falar através do coração dela, ela sente coisa, ela vai falando aquilo que o Espírito Santo está falando. Não é isso? Culturalmente é isso que nós temos. Era o mesmo processo? Eles iam lá e falavam, Yahvé, fale comigo, Yahvé falava com ele, ou nós temos um processo, um ritual que é diferente, um rito que é diferente? Como que é? Você tem algumas características, algumas diferenças, né? Você tem as pessoas que são visionárias,
né? Que aí são os profetas e profetisas que vão tendo visões, né? E aí talvez isso assimila em alguma forma um pouco com a contemporaneidade, né? Dessa experiência mística. Mas quando se fala do conceito do Nebi ou Nebiá, né? No caso das mulheres Nebiá, né? Você tem o profeta e a profetisa, que é aquele que fala em nome da divindade. Então ele vai trazer aquela questão do oráculo. A gente não tem muitas informações assim de consulta. O que alguns textos mostram é que eles faziam alguns atos simbólicos. Jeremias vai fazer disso. Das mulheres, a gente tem a menção que elas são profetisas, como Miriam, Débora, ela era juíza e profetisa. Ulda, né, que é a que é consultada no caso de Josias. A gente tem Noadias, que é mencionada em Esdras, que já é um texto bem mais tardio. Mas não tem especificando assim, o que essas mulheres faziam. E aí a gente precisa ir um pouco além. Mas era transe ou entrava em transe? Era possível. Transe possessório ou assim, perdia, né, virava o olho, essas coisas assim? Né? Como a gente tem no êxtase religioso, por exemplo, de diversos lugares que não foram afetados ainda pelo monoteísmo cristão. Né? Então o pessoal usa, por exemplo, a gente sabe que alguns achados arqueológicos mostram presença de substâncias ali dentro. Sim. Né? Como, por exemplo, uma espécie de cannabis que estava lá dentro. Sim, né? Então por isso que é bem plausível considerar a questão do êxtase religioso, né? Porque é o que as pesquisas que encontraram, inclusive, no templo de Arade. Né, que você tem o templo e que no Santo dos Santos, né, o lugar dentro do altar, que é a parte sagrada, que somente sacerdotes entravam, e sacerdotisas, porque o texto da Bíblia hebraica não vai falar que as sacerdotisas estavam lá, mas a arqueologia vai mostrando isso. E aí você tem duas estelas representando as divindades, a maior representando a divindade masculina, Yahvé, e a menor, a divindade feminina, Asherá. E na frente deles, 2 altares. E aí no altar de Javé você encontra resquícios de gordura animal, né, mostrando até que provavelmente era queimado alguma parte de animal ali no Santo dos Santos. E no de Asherá você tinha resquício de gordura animal e também de cannabis. E aí isso nos traz 2 questões interessantes, né? Arad, ele era um templo de um forte militar, então ele pertencia à monarquia de Judá. Ele não é um templo das pessoas comuns, né? Era um templo oficial do Estado. Né? Então você tem uma legitimidade desse culto ao casal divino. Né? Então você tem ali no templo do Estado da monarquia de Judá, que funcionou do século X, né? Então 999 antes da Era Comum até 600, né? Até o final do século VII. Então você tem aí um grande tempo de funcionamento. Sim. E aí mostra também que era um local de pessoas ricas, porque a cannabis não era produzida em Israel. Ela era importada, possivelmente da Índia, né? Os pesquisadores que encontraram isso, das hipóteses que se tem, é que possivelmente isso era importado da Índia. Né? E é uma substância que vai provocar esse êxtase religioso, porque ela era queimada ali, né? Para que essa fumaça, trazendo essa ideia de fumaça, que faz com que, inclusive, a gente entenda o conceito de Shekinah na Bíblia hebraica, né? Da presença de Deus, né? A presença de Javé, que é essa presença da fumaça. Mas, pois é, você sabe que eu estive naquela tumba de Maria. Não aquela oficial que está em cima do morro, aquela que está lá no Monte das Oliveiras, que é uma outra tradição, né? Dos melquitas e não sei o que outro que está ali. E aí é uma fumaceira, mas não dá nem para respirar. As paredes estão todas impregnadas de fumaça incrustada, assim, que vira aquele lodo preto. E me parece que o pessoal dali mesmo, não o ocidental, não o europeu, não o italiano, mas o pessoal de Jerusalém mesmo gosta desse negócio de fumaça para todo lado, né? O que explica o porquê. Existe uma cultura que traz a ideia da presença de Javé, então. Sim, essa presença de Javé através da fumaça. Inclusive, nesse objeto que aí eu comento ele dentro do livro, que é o da capa, que é um objeto de culto que foi encontrado em Tanak. E
Ele é todo... Em Tanak. Em Tanak fica na parte de Israel Norte, no Vale de Israel. E aí... Tanak não é aquela composição de Torá... Não, é o nome da cidade, do sítio arqueológico que foi encontrado. E ele foi encontrado dentro de um templo. Então ele é um incensário. Você colocava incenso para queimar. E todos esses buracos eram justamente para sair a fumaça indicando a presença de Javé. Você percebe que embaixo aqui você tem a deusa, a representação da deusa. E aí aqui logo em seguida você tem esse buraco maior, que é para sair essa fumaça da presença de Javé. E aí no terceiro aqui você tem a árvore, né? Essa ideia da árvore como fonte de vida, de alimento, com os animais se alimentando dela, representação de Asherá, e o cavalo com o sol, representação de Yahvé. Nossa, olha só, quer dizer, a coisa era muito mais unida do que a gente pensa. Sim. Né? A ideia do masculino e feminino como complementares. Sim, né? Com essa ideia, né, desse casal divino que coordena o cosmos. Né? E aí foi a grande questão da minha pesquisa, foi mostrar como que isso refletia na sociedade. Então, se você tem um culto ao casal divino, né, um deus e uma deusa, por que haveria serviço apenas de sacerdotes homens? Né? Por que não haveriam mulheres presentes nesse culto? Né? E aí, por que não haveria ou por que não registram? Né? E aí, por isso que essa questão de narrativa e memória. Certo. Né? Porque assim, você tem... E aí foi essa discussão entre exegese, entre trabalhar o texto hebraico e trabalhar o que a arqueologia nos mostra, que a arqueologia nos traz. Né, dessas evidências de presença de casal divino que vai do século X até o século VII. Então, coincide com esse período até a reforma de Josias, que ocorre por volta de 620, né, antes da Era Comum. E aí acabei fazendo um ato falho de anos falando reforma de Josias, mas na minha tese eu defendo reestruturação religiosa. Porque quando a gente pensa em reforma, a gente pensa que algo está ruim, que precisa melhorar, tem alguma coisa quebrada ali, tá estragado, precisamos mudar, precisamos melhorar porque tá ruim. A reestruturação religiosa, não, eu quero propor uma nova estrutura religiosa para legitimar o meu poder. Como Nabonido fez isso na Babilônia, como Akenaton fez isso no Egito. Propõe uma nova estrutura, uma nova forma de poder das divindades para legitimar o poder próprio. Ou seja, política. Exato. Né? E aí a reestruturação religiosa de Josias vai nesse caminho, mas ela tem um certo alcance, porque depois do 7º século até hoje, né, e na arqueologia a gente sempre tem que ficar, não, até hoje, porque pode ser que amanhã descubra alguma coisa. É ciência, né? Perfeito, é falseável, né? Então, descobrir alguma coisa, opa, pera lá, vamos voltar a discutir. Né? Então, até hoje não encontrou nenhuma evidência de casal divino depois do 7º século. Você tem evidências de Asherá sozinha, né? Inclusive... Você tem evidência de resistências, né? De apagamento. Você tem assim, a crença, a deusa continuou, mesmo depois da reestruturação religiosa de Josias, mas não mais quanto esposa de Javé. Esse divórcio, né, com aspas, pra gente não botar termos contemporâneos lá atrás, mas assim, esse divórcio de Javé, de fato, de um certo modo, funcionou. Né, para a monarquia de Judá, para a elite, de certo modo funcionou. Qual seria o interesse deles nisso? Como é que funciona? A ideia era conseguir, né, fortalecer a monarquia judaíta, a monarquia, o poder de Josias, porque aí a gente precisa lembrar que Josias sobe ao trono com 8 anos de idade a partir de um golpe. Certo. Né, porque aí os fazendeiros, né, os latifundiários, o povo da terra, que eles são nomeados povo da terra pela Bíblia hebraica, eles armam um golpe para colocar Josias no poder, né, como o próximo descendente, porque eles não estavam de acordo com o rei anterior, então vamos colocar o filho no poder. Então era quem tem dinheiro. Então, quem tem dinheiro banca, colocou Josias no poder, junto, né, o povo da terra, junto com os sacerdotes e escribas, né, que estavam ali. E aí, quando Josias entra, Josias não governa, Josias tem 8 anos de idade.
Né? Então, você vai tendo esse fortalecimento, né? E é um período em que se começa a produzir os textos escritos da Bíblia hebraica. Então, a gente vai ter o que a gente chama na pesquisa da obra historiográfica deuteronomista. Então, espera. Quer dizer, então, que quando eu vejo aquele Naked Archaeologist e outros caras que estão na mídia e falam que o hebraico foi inventado anterior ao egípcio, olha que coisa doida. Ele começa a falar, inclusive, que foram os hebreus que inventaram fogo e vidro. E que... Acho que eu fico feliz em não conhecer algumas coisas. Eu fiquei feliz de receber essa informação também quando assisti. Mas então... E ele diz o seguinte, que na verdade a Bíblia escrita, ela começa no período de José no Egito. Olha a viagem. É o mesmo pessoal que fala do túmulo de Jesus, da Arca da Aliança, esse mesmo pessoal, entendeu? Então quer dizer que não tem base nenhuma, né? Não, porque a arqueologia mostra que as primeiras evidências de textos escritos, né, que aí é no paleo-hebraico, nem no hebraico quadrático, que é o que a gente tem na Bíblia hebraica, lá se você pegar uma Bíblia hebraica Stuttgartense, que é a que a gente usa para estudar, nem esse hebraico quadradinho, né, ele é o paleo-hebraico, é um formato diferente de alfabeto. Você começa a ter essas evidências do que foi encontrado a partir do século X. Então não dá nem para pensar em Moisés escrevendo coisa nenhuma. Né? Então não dá para pensar. Pois é. Né? E aí, gente, se a gente entrar em Moisés, é uma outra discussão, né? Do Moisés existiu ou não. Você vai ter que voltar porque eu quero saber da Tábua dos 10 Mandamentos. A gente volta pra falar de... Não, como eu disse, vai ter vários podcasts com ela aqui. Nós temos a gente volta... Uma pesquisadora fantástica aqui. E aí, isso é muito interessante, porque assim, as pessoas querem ficar datando textos em épocas que você não tem escrita. E aí você tem escrita, vai começar essas escritas próximo do século X, que é quando você tem a organização dos reinos, né? De Israel e o reino de Judá. Então, ali você começa a ter a monarquia e ali você começa a ter produções, né? A gente não dá para pensar que todas as pessoas escreviam. Quem escrevia é quem tinha dinheiro para aprender a escrever, né? Ou quem estava ligado ao templo, porque o templo ensinava. Né? Então, muito você diferente, tem... Quer dizer, a realidade é tão diferente da nossa atualmente, mas nós não tínhamos um Estado para dar um aparato educativo como nós temos hoje. Sim. Né? Quer dizer, você aprendia se você tivesse dinheiro. Não tem dinheiro. Exato, não tem. Vai trabalhar na lavoura, vai trabalhar como cuidador de gado, gado entre aspas, carneiro, cordeiro. Né? Você vai seguindo, fazendo o trabalho da família. Né? Se é uma família de carpinteiros, vai continuar produzindo o trabalho da família, de artesãos e tudo mais. E aí você tem, esse grande processo literário, por quê? Porque se vê nessa necessidade da época de Josias de registrar a história. Porque é um período em que Judá, ela é vassalo da Síria, mas é um período em que o Império Assírio, ele se expandiu muito, ele estava em crise, ele estava já enfraquecido por várias revoltas em várias províncias. E aí Josias, assim como outros reis da região ali, do Levante, vamos tentar então sair sobre esse domínio e nós vamos então ser livres. Certo. E aí traz então essa intenção de, olha, então vamos fortalecer a nossa identidade religiosa. E aí, quando a gente lê, né, o texto de 2 Reis 23, de 4 a 14, a gente vai ver, além da questão de Asherá, a gente vai ver a retirada dos símbolos das divindades astrais, do sol, da lua, da estrela e das constelações. E essa que dá uma chave para a gente entender que é nessa tentativa de se livrar de tudo que se relaciona com a Síria. Porque essa palavra Mazelot, do hebraico, que é constelações, ela só aparece uma vez e só nesse texto. E ela tem origem assíria, do acadiano, que é essa ideia dessa crença nas constelações do zodíaco, né, que começa a surgir na Síria, nessa região da Síria, da Mesopotâmia, por volta do 7º século, do 8º e 7º século. Então, assim, a gente consegue até localizar o texto na data. Não, esse texto realmente faz parte desse período de Josias. Só que aí você vai tirando as outras divindades e fala, peraí, mas tem que tirar Deus aqui também. Então vamos ficar só com Javé. Só que aí você tem uma violência muito maior, tanto do acontecimento ali quanto do registro. Enquanto as outras divindades são retiradas do templo, a Asherá é retirada, né? E ali você tem uma representação da deusa,
porque ela é nomeada como a Asherá. Então, assim, você tinha uma representação dela, provavelmente uma estátua representando a deusa. Ela é retirada, queimada, pulverizada e espalhado o pó sobre os túmulos. Então, assim, não basta só queimar, porque o queimar já é uma violência nessa tentativa de apagamento de memória, né? Mas você tem que transformar essa cinza é até redundante para o nosso português, né? Essa cinza do pó, resultado da queimada, do queimar a Asherá, pulverizar. Então, transformar essa cinza no pó do pó e espalhar para que ninguém encontre mais rastros. Né? E aí você tem, na continuação do texto, o último versículo, verso 14, que aí seria escrito bem posterior, você tem a masculinização do termo. Em vez de estar dizendo que retirou as asherote, que seria o correto do plural do hebraico, para o feminino, o ot final, está falando que cortou os asherim. Esse in é masculino. Pois é. E aí você tem, então, uma masculinização da deusa. Nossa. Então, de que um período você precisa apagar qualquer rastro de memória, no outro intensifica muito mais. Não, ela nem existiu, era um pedaço de madeira. E é a interpretação que predominou. Que as Bíblias, a maioria das Bíblias em tradução da língua portuguesa, está traduzida como poste ídolo ou poste sagrado. É, isso mesmo. Você tem razão. Né? Você não tem... Você não tem um nome. Um nome, né? Algumas Bíblias já tem a tradução para Asherá. A Jerusalém traz... acho que a Teb também traz. Né? A Nova Pastoral também traz, que foi uma tradução mais recente. Mas as outras não. Por exemplo, João Ferreira de Almeida não traz. Não. Mas é uma tradução de 1700. E é uma tradução em que não tinham ainda as novas descobertas da arqueologia para fazer entender o que era esse termo. Porque esse termo cristalizou com essa interpretação de quem redigiu o final do texto da Bíblia hebraica, dizendo, não havia Deus, era um pedaço de madeira. Pois é, aí você vai no Museu de Jerusalém, que você encontra o altar de Javé, tem uma coisa de pedra lá que é Javé, e tem uma outra estela que não está lá. Que não está lá, mas está lá a marca, que é a estela de Asherá. Isso é muito interessante, porque você vê a intenção ideológica, né? Porque quando você vai na escavação da reconstrução lá em Arad, você vê as duas estelas, que reconstruíram como era. Quando você vai no Museu de Jerusalém, não. Como você disse, só tá a estela de Javé. Olha só. A estela de Asherá não está. Não tá lá. E o argumento é que estava deitada. Porque quando foi encontrada, a estela de Asherá estava deitada. E aí as primeiras pesquisas disseram, tá vendo? Josias veio aqui e destruiu. Mas se Josias alcançou essa reforma em toda Judá... Por que deixou lá? Por que deixou deitada? Alguma coisa está muito errada. Se ele mandar até queimar... é extremamente violento. Ia deixar deitada? Provavelmente deitou por conta do tempo. Que pode ser que o pessoal tava preguiçoso no dia. Só deita aqui, resolve. Daí, depois nós tínhamos deixa aí. Né? Estaria, porque ela estava inteira, né? A estela deitada foi encontrada inteira. Não tinha vestígio de que foi quebrada. Nada, né? E aí, mas é o quê? Jamais eu vou colocar no Museu de Jerusalém Javé e Asherá ali? Porque você tem outras imagens... falando, que estão no Museu de Jerusalém, falando da deusa de Asherá, mas é sempre assim, a deusa cananita. Mas ela está lá, você tem evidências da deusa Asherá no território do que é Israel e Judá, antes mesmo de se formar, desde o 15º século antes de... Mas quais seriam essas evidências? Fala pra mim. Essas evidências, como é que você sabe que são essas evidências mesmo? Porque é a Asherá que está lá. Porque você vê pelos símbolos de Asherá que você encontra. São alguns formatos, né? Que essa é uma grande dificuldade da iconografia. Porque ela não vem com o nome da deusa. E aí você tem, exceto os raríssimos casos que você ainda tem, né? A gente tem uma estela no Egito que está falando de Anat que está ali. Então você sabe que é a deusa Anat. Mas na maioria não. E aí você tem que então classificar. E a deusa Asherá, ela é classificada como a deusa dos ramos. Então ela sempre vai aparecer com ramos, né, alimentando, né, a questão de alimentar animais, geralmente sobre um leão
ou um leão próximo. A gente até consegue observar os leões nessa imagem de Tanakh. Aqui embaixo. Né? O leão está sempre associado a ela. Geralmente, algumas imagens apresentam ela numa posição de sentar no trono. Né? Então, porque essa posição de governo, e essa foi o meu bater no pé na minha tese, eu falei, ela é rainha. Ela pode ser a deusa mãe, deusa da vida, porque ela tem, né, todas essas características de deusa da fertilidade e tudo mais. Femininas, Mas ela é rainha. Ela é rainha, sem dúvida. Se tem um trono, ela está sentada no trono, ela é rainha. É poder político, tá representando. E aí tem uma estatuetinha, né, uma plaqueta, na verdade, que foi encontrada em Azeca, que é uma cidade que fica ao sul de Jerusalém, do século XV, antes da Era Comum. E ali você tem a imagem de uma deusa, e provavelmente Asherá por conta dessas questões de ter a questão do ramo, de estar no trono. E aí ela está sentada no trono. E provavelmente ela seria a patrona dessa cidade, a deusa protetora. E ela está sozinha. Então, assim, você tem, né, essa evidência do século XV, a deusa sozinha. No século X começam a aparecer a deusa casada. Né, que é esse tempo que começam a ter, então, as monarquias. Né? Então, assim, precisamos organizar como que funciona o rei e a rainha. Mas a Asherá, como deusa, ela competia com Javé? Ou, na verdade, o que nós temos é uma outra coisa? E mais uma coisa que tem a ver com o nosso tempo, não tem nada a ver com o tempo. Né? Porque toda vez que você toca no nome Asherá, o pessoal que estuda demonologia e não sei o que já começa. Que vocês estão querendo trazer o culto da Asherá de volta. Que vocês estão não sei o que, vocês estão querendo monte de coisa no meu Instagram, assim. Você fala cara, o que nós estamos falando, cara? Sabe, aí a pessoa fica, não, porque você vai trazer de volta o culto Asherá? E você está querendo... Não, o que a gente está verificando é outra coisa. Né? São as composições políticas, estavam apagamento do feminino, isso sim. Trazer de volta... A pessoa não dá nem conta de ir na missa, nem de rezar o rosário, a liturgia das horas. Vai colocar um culto a mais de que jeito? Dá vontade de falar, a pessoa se liga, né? Calma aí. Vai com calma, né? Então, mas essa questão, mas você acha que tinha uma escola de profetisas ligadas a Asherá nesse período? Como é que é? Sacerdotisas. Porque nesse texto... Fazer ponte com aquilo que você me falou, que você tinha as escolas, profetisas. Sim. Né? A gente tinha as profetisas, que a escola mesmo assim, de formação, a gente tem essa menção. Mas era de Javé ou era de Asherá? Asherá era a contrapartida feminina do mesmo Deus, é isso que eu tô querendo chegar. Ou não? Nós temos duas composições distintas. Duas composições. Um deus e uma deusa, um casal. Um casal, certo. Né? E você tem as outras divindades que continuavam também sendo cultuadas. Baal, Recef, Anat, Astarte. Porque a arqueologia vai mostrando tudo isso. Eu fiz o recorte, eu vou focar nas evidências de Javé e Asherá, para mostrar esse casal divino. Esse casal divino em que o culto a este casal era oferecido por homens e mulheres, né? Havia homens e mulheres como oficiais litúrgicos. Porque quando a gente vai nessa narrativa de Reis 23, a gente tem o nome dos oficiais litúrgicos masculinos, todos nomeados. A gente tem o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote de segunda ordem, os guardas da porta, os quemarins, que são sacerdotes de divindades astrais. Aí chega nas mulheres, as mulheres que teciam vestes a Asherá. Você não tem o nome do ofício dela. Era o quê? Sacerdotisas, profetisas. Não, elas teciam alguma coisa. E ainda esse tecer veste, a gente tem que ir para a crítica textual. Porque senão vai tecer casas. Se a gente traduzir sem fazer a crítica textual, entendendo esse processo de transmissão do texto, a gente vai olhar mulheres que teciam casas. Como que tece casa? Tenda tudo bem, mas casa... Aí tem uns... não, mas você tava falando de tenda. Não tava falando de tenda. O termo ali é bet, é casa. Eita, como que você vai? Né? E aí a discussão é que houve essa mudança, que provavelmente ali era para ser lido batim, do árabe vestes. Que aí eu brinco, né, com o pessoal que estuda Septuaginta, falo assim, aqui a Septuaginta acertou. Que a Septuaginta dá umas mudadinhas nos termos aí. Entendi. E causa alguns problemas. Porque a Septuaginta vai traduzir esse termo que no hebraico tá bet, mas que provavelmente seria batim, por estolas. Então, dando a ideia de que elas estavam tecendo vestes sacerdotais. Certo.
E aí, quando a gente vai pesquisar esse particípio, o tecer no hebraico, ele está ligado, ele é usado somente para falar do tecimento de vestes sacerdotais que eram feitas apenas por pessoas que eram consagradas ao sacerdócio. Certo. Aí é claro que no caso só menciona homens, mas você tem esse texto aqui, que está falando que as mulheres estavam fazendo esse serviço. Porque quando vão falar das mulheres tecendo roupas, outras coisas, é outro verbo que usa. Não é o arag. Então, este verbo ele está relacionado à função sacerdotal, do fazer as roupas sacerdotais e que eram somente feitas pelas próprias pessoas que iam usar, né, por pessoas que estavam ali. E aí, então, a gente vai questionar, né, o problema do registro dessa memória. Né, que aí é o que eu trabalhei no 3º capítulo, a política de memória de gênero, em perspectiva de gênero. Aí eu juntei Paul Ricoeur com a Elizabeth Schussler Fiorenza, para entender, né, partindo do pressuposto do Ricoeur, que toda narrativa é seletiva. Certo, você entrou para a área de hermenêutica, né? Sim, né, porque aí eu tinha que juntar esses dados. Falei, tá. Hermenêutica contemporânea, filosofia da hermenêutica contemporânea. Sim, certo. Aí você tem os dados da exegese. Certo. Exegese me mostrou isso, a arqueologia me mostra aquilo. Como que então chegou nesse texto que esconde, que apaga, que não registra? Por que não registra? Porque tem uma ideologia para apagar. Certo, mas aí o Ricoeur você usou a filosofia da hermenêutica contemporânea, mas e a autora que você acabou de falar? Qual é o nome dela? A Elizabeth Schussler Fiorenza. O que ela trabalha? A questão de gênero, né? A questão da hermenêutica, principalmente da suspeita e da relembrança. Porque você questiona o texto, mas você resgata também essa relembrança. Certo. E aí, com essa perspectiva de gênero, a quem interessa excluir as mulheres? Né? E quem era? Havia alguma classe sacerdotal mencionada? Né? A gente não tem o Kohená, que seria o feminino de Kohen, que é sacerdote. Então, a gente não tem o substantivo ipsis litteris ali. Mas a gente tem ao entorno de Israel várias menções a sacerdotisas usando, né, o termo semelhante, né, porque as línguas são muito próximas. Mas você tem também mencionado na Bíblia hebraica as cadistos, que são cadisto é o termo acadiano, as kedoshot, que são as sagradas, né? Por isso as sagradas. Por isso as sagradas. As sagradas, como assim? Que são essas sagradas? São sacerdotisas, porque é uma classe sacerdotal feminina, né? Tanto em Israel quanto no Antigo Oriente Próximo. E é uma classe sacerdotal exclusivamente feminina. E aí, então, eu fui pesquisar quem que eram elas, né? São 3 textos apenas que elas são mencionadas na Bíblia hebraica. Proibindo que as filhas de Israel se tornem Kedeshot, que é o texto de Deuteronômio 23. O outro é o texto de Judá e Tamar, em que Tamar, então, é mencionada como Kedeshot, que aí, inclusive, é de onde começa a vir as interpretações equivocadas de que essas sagradas seriam prostitutas cultuais ou prostitutas sagradas, aí, certo. Que é o que as Bíblias traduzem. Exato. Mas o termo é Kedeshot, Kedeshá é a mesma coisa do Kadosh de santo. Ou seja, não é. Não é, são sagrados, são pessoas. É uma corrupção textual. Né? Ideológica, na verdade. E aí é um problema que a Septuaginta traduz como porneia. Ixi, Mari. Né? Que aí eu falo que tem hora que a Septuaginta deu uma acertada ali, mas tem hora que eu falo, ajuda a gente. Né? E aí você tem essa questão. E aí quando eu fui para a arqueologia para entender o que é esse movimento, porque é muito importante a gente entender, né, que Israel é um ovinho dentro do Antigo Oriente Próximo. Certo. Ele está sujeito e isso acontece naturalmente, essas trocas culturais. Espera, quer dizer então que Israel não é um super reino do Deus único e verdadeiro que aquela coisa gigante, aquela coisa gloriosa, né? Porque nada disso. Não, é que aí a gente precisa de um outro podcast pra gente falar só de Salomão. Entendi. Né? 30 minutos já, hein, meu povo? Né? Porque se a gente entrar em Salomão, a gente vai ver que não é nem Salomão. O negócio é Onri e Acabe. O reino do norte que era rico. Judá era pobrezinho, tadinho. Ele começa a melhorar ali no 7º século. E aí você tem no Antigo Oriente Próximo mais de 1000 anos de evidência dessas cadistos, que é o termo acadiano, que são mulheres consagradas para servir a um deus ou a uma deusa ou ao casal.
Então, quando você volta e olha, quem que eram então essas mulheres? Possivelmente faziam parte das Kedeshot. Certo. Seriam essas sacerdotisas sagradas que estavam e atuavam no culto ao casal divino. Não somente a Asherá, mas ao casal divino, porque é um culto de Javé e Asherá. Né? Havia esse culto. E a gente consegue entender isso em Jerusalém olhando para Arad, porque é um templo oficial da monarquia. Você está falando de Jerusalém, templo oficial da monarquia. Né? Você não tinha ainda essa época de centralização de um único lugar de culto. Isso acontece com Josias em diante. Então você tem essa questão. Infelizmente a gente não tem a escavação onde seria o templo de Jerusalém, porque você tem hoje a mesquita construída. Então você não vai escavar um lugar onde você tem um símbolo de fé de um outro povo, de uma outra cultura. A menos que você queira guerra. Né? Mais do que já está tendo, né? Exato. Então, assim, a gente vai fazendo essas discussões. E isso é muito plausível porque você tem um longo de fontes que mostram, de evidências que mostram esse casal sendo cultuado em Judá. Né? Porque a gente está ali focado no 7º século, então Israel já não existia mais enquanto reino. Certo. Né? A Samaria já tinha sido invadida pela Síria, já tinha sido deportada. Então, o foco todo está mais ali em Judá. Então você tem essa evidência. Então eram mulheres que serviam ali. Então, essa é uma questão interessante. Você acabou de tocar num assunto central que aparece muito nesses livros, né? A questão da fidelidade do povo de Israel versus prosperidade versus fortaleza militar. Aí culpam sempre a questão politeísta, a infidelidade de Israel, do povo de Israel, porque era politeísta, ou então porque idolatrava, e por isso o Senhor enviava os povos vizinhos para punir e destruir todo mundo. Qual é o sentido de ter um Deus assim? Né? O primeiro ponto. O segundo quando a gente observa, isso é uma questão muito política. Eu culpar o povo é uma coisa muito... Só que está no nosso tempo hoje. A questão da homoafetividade ser perseguida, por exemplo, com violência social constante, está relacionado, eu sou o Senhor que pune até a 4ª geração daqueles que pegam contra mim. Que é um livro do Deuteronômio que foi escrito na época de Josias, ou pelo menos reformatado na época de Josias. Como é que você trata essa questão assim, da reformatação do livro de Deuteronômio? As questões de Josias pega, né, bem Josias, como você me falou, é um grupo que usa o Josias e aí retroage, começa a reescrever a história. E aí você tem esses dois momentos. Você tem um momento de Josias e você tem um momento que, para mim, é um pouco pior e mais enfático nessa violência simbólica de dizer, olha, Deus castiga, Deus faz isso, que é o grupo sacerdotal do Segundo Templo. Você não tem ali, depois de 520, né, pegar ali quando, na época mais ou menos da inauguração do Segundo Templo, 520, 510, antes da Era Comum, você não tem monarquia. Quem toma conta são sacerdotes. Judá é vassalo do Império Persa. O Império Persa diz para os sacerdotes, coloca Zorobabel, um sacerdote, como o governador, né? Então, responsável ali pela província de Judá. Vocês fazem o que vocês querem. Religiosamente, vocês cultuam quem vocês quiserem, não vamos impor religião nenhuma. Vocês façam o que vocês quiserem, mas paguem tributo para nós. E aí você tem esse controle muito maior dos sacerdotes. Né? E aí você já tem um período em que o monoteísmo está de fato instalado. Então, assim, o nosso Deus é do nosso jeito, é do nosso povo, e aí você vai ficando essa coisa extremamente estrita e essa coisa extremamente punitivista, né? E aí você vai ter esses textos, você vai ter o texto de Esdras e Neemias que vai proibir o casamento com mulheres estrangeiras, porque elas vão trazer a infidelidade pro povo de Israel, e assim, e aí acaba de novo nas costas das mulheres toda a culpa do mal que acontece, que é para chegar no ponto lá do Ben Sirac, né, o livro do Eclesiástico, de culpar o mal do mundo por conta que Eva pecou, que é o que vai predominar nas interpretações de Agostinho, de Tertuliano da patrística toda e até hoje. Mais um podcast para fazer aí. Discutir o Gênesis é muito importante na questão do tal do pecado original, né? A figura da mulher como sendo aquela que peca, que é estranho ali dentro. Né? E sabe o que é interessante? Porque a gente é biblista, a gente gosta de olhar o texto, os termos. Não fala de pecado.
Pois é, um termo que não aparece. Tá lá. É isso mesmo. Não aparece. Tá lá. Vai ser uma construção que Agostinho provoca, a patrística provoca, para tentar ter um ponto inicial a partir de uma lógica, né? Para não ter um regresso infinito, então põe um ponto inicial. Do querer sistematizar todos os textos, né? E aí eu falo para os meus alunos, eu falo assim, quando eu dou aula de sistemática, eu falo assim, gente, peraí. Cada texto é um texto. A sistemática vai tentar botar em caixinhas. Aí, se você vai olhar na caixinha, você vai com o óculos da caixinha. Mas saiba que cada texto é um texto, porque ele foi escrito num período, uma composição. E aí você entender a forma final, como está dada. Né? E aí a gente tem os textos de Levíticos, né, extremamente sacerdotais, desse período do Segundo Templo, em que o sacerdote vai tomar o controle. Então, você vai... por regras sociais, aí você retroprojeta para o passado, para uma figura importante de memória do povo, que é Moisés. Aí, então você legitima todas as leis em Moisés, que Deus transmitiu a Moisés. E aí, então, você pode dizer o que quiser, porque as pessoas têm que cumprir, senão elas não vão ser santas. Vão ser pecadoras, vão morrer, e aí a abominação, e aí você tem as desgraças todas das listas de pecados. Só que é interessante que as pessoas querem ler Levítico, alguns textos literais, né? A parte do porco, do bacon, ninguém quer ler. Como assim? Que parte é essa? Lá em Levítico fala que não pode comer carne de porco, nem nada derivado. Aí não dá, aí fica sem bacon, é difícil. Fica sem a coisa difícil. Mas essa questão do bode expiatório, né? A culpar a mulher, centralizar a culpa na mulher, mostra que tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Sim, e é um processo que quando você olha para a história e a parte da história da religião de Israel e de Judá, esse processo em que as mulheres vão perdendo esse espaço público de poder, que elas estavam no templo, e era o templo de Jerusalém, então era um espaço de poder, era um espaço que elas tinham atuação. A gente não sabe, porque a gente não tem acesso à informação, porque quando registraram na Bíblia, mulheres que teciam veste, não precisa dar muita importância para isso. Né? E aí você vai tendo essa perda de espaço, do espaço sagrado, do espaço de poder, né? E aí então vai começando a surgir esses textos muito mais misóginos. E aí a gente tem um texto de Números, por exemplo, Números 12, que vai revelar esse conflito entre grupos sacerdotais nesse período do Segundo Templo, que a gente tem Miriam, Arão e Moisés. Miriam e Arão vão questionar a Deus pela fala de exclusividade com Moisés. Então, como assim, Deus? O Senhor só fala com Moisés. E a gente, né? E lembrando que na tradição, Moisés, Arão sacerdotes, Miriam profetiza. E aí, 3 funções para falar em nome de Deus. Mas aí, ali, só Moisés que fala. E aí Deus responde que não, somente Moisés que eu falo face a face, outros eu falo por enigmas e não sei o quê. Só que aí Miriam é castigada, porque ela questionou a Deus. Arão também questionou. Aconteceu alguma coisa com Arão? Não. Nada. Miriam fica com lepra. Com Arão, nada acontece. Aí o manso do Moisés, porque o texto diz que ele era manso, né? Aquela coisa de... manso e gago. Né? De super elogiar, né? O herói ali do texto. Eu não consigo entender essa história. Se ele era gago, ele precisava do irmão dele pra falar, de repente ele começa a ser super eloquente. Eu não consigo entender esses lados. Porque assim, são várias construções, né? De Moisés em vários períodos. E aí você tem ali, né, Moisés vai, na narrativa diz que Moisés vai questionar a Deus, pedir ajuda. Então, por favor, não castigue Miriam, minha irmã, e não sei o quê. Só que ela é colocada para fora do arraial, porque ela fica com lepra, né? Então você tem essa precaução de não contaminar o restante do povo, mas ela é a única castigada. Que bizarro. Né? E ainda... mas aí, por mais que o texto vá reforçar essa discussão e esse menosprezo pela figura da mulher e da mulher no espaço sagrado, né? A gente está falando de Miriam, ele traz uma memória do reconhecimento coletivo da liderança das mulheres, porque o povo não anda, o povo se recusa a andar enquanto Miriam não fica curada. Certo. Eles tentaram ali, mas a memória ficou ali ainda. Que aí a importância da gente se ler o texto, né, com a metodologia da exegese também, e você questionar, né, você ler a narrativa e entender o seu todo. Né? Então, tá aqui, questionou. Eu falei, mas termina de ler.
povo não sai. O povo só vai marchar no deserto ali depois que Miriam fica curada. Então você tem esse reconhecimento coletivo. Os grupos sacerdotais estão negando o espaço da liderança das mulheres, mas o povo está reconhecendo, né? E é muito o que a gente vê hoje em várias igrejas cristãs, né? E fazendo recorte de igrejas evangélicas, muitas não ordenam mulheres como pastoras, mas muitas estão reconhecendo as mulheres lá como pastoras, mas não podem chamar. Né? Eu falei assim, eu não vou entrar no catolicismo porque não tenho muito conhecimento para dizer, né? Porque ordenar eles não ordenam. Não, o que acontece no catolicismo foi o seguinte. E aí? Por exemplo, eu sou da ordem dominicana, dos leigos dominicanos, que foi fundada por São Domingos de Gusmão. Adivinha quem é a santa patrona? Santa Maria Madalena, que foi apagada, certo? Nós sabemos que ela foi apagada, certo? De toda a liderança que ela tinha na comunidade e tal. Depois você tem uma estigmatização sobre ela, dizendo que ela era uma prostituta. Uma possuída pelo demônio, etc. Que não tem um termozinho no grego disso. Pois vem Domingos de Gusmão e resgata. Ela falando, não é bem assim, entendeu? Porque ele viveu no mesmo período que São Francisco de Assis, os dois santos. Trocaram até cintos, né? Um trocou com o outro para parar a competição entre eles. Só que a opção de Domingos é diferente de Francisco desse período. É por estudo. Vocês precisam estudar. E nesses estudos, o Domingos viu que não, a Maria Madalena tinha uma coisa errada. Então ele resgata ela e coloca ela como a patrona da ordem. E o que acontece é que a gente vê hoje, no nosso tempo, Nossa Senhora da Aparecida, por exemplo, e outras Nossas Senhoras, que estão dentro das igrejas católicas, sendo atacadas diretamente pela teologia do domínio. Numa tentativa, novamente, de apagar completamente a figura feminina. Submetê-la completamente. Né? E você tem uma leitura enviesada do Evangelho de Lucas. Você sabe tanto quanto eu que aquele texto ele é colocado, uma interpretação, uma das mais viáveis e mais significativas é que o Deus de Israel, que está ali no Novo Testamento, não é o Deus de Israel, vamos dizer assim, violento, estuprador, que domina sobre a mulher, força o intercurso sexual, como seria no caso da mitologia grega, mas pede licença e fala assim, olha, o ente que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo, e aí, você me aceita? Sim. E aí a Maria diz, sim, eu aceito. E aí na hora que ela aceita, não tem intercurso sexual, porque senão seria uma divindade do panteão grego que estupra e se veste de alguma coisa para estuprar, de um animal, alguma coisa assim, força a sua entrada. Não, simplesmente o anjo se afasta dela. E ela já está fecundada, quer dizer, né? Você tem toda uma relação de respeito com a mulher. E aí você tem o sagrado feminino que aparece nas catacumbas romanas, que é Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, que é político, né? Porque você tem o quê? A nobreza, vamos dizer assim, os patrícios romanos, as mulheres, fundamentando o movimento cristão, que depois se torna um movimento católico que chega no século IV, século V. E a presença da mulher está sempre ali. E aqui, inclusive com os cultos marianos, né, no terceiro século, que é muito forte. Isso. Depois você tem a invenção do rosário, que vem para substituir os 150 salmos, em vez de memorizar os 150 salmos, mais uma coisa, deve ser memorizar os 150 salmos, não é pouca coisa, eu já tentei, é difícil, né? Até agora não consegui. Então, são 150 substituídos por 150 Ave Marias, a presença feminina o tempo todo. E são, para cada 10 Ave Marias, um Pai Nosso. Né? Aí vem o Papa João Paulo II e adiciona mais 50, são 200 o rosário, né? Então são 200 Ave Marias. Então você tem, assim, uma presença muito forte da mulher ali dentro. E aí vem a pergunta, por que é que a mulher não se tornou presbítero, ou presbítera, diaconisa, dentro da Igreja Católica? Por uma questão de leitura. Exato, e de uma poder. questão de leitura. Né? Exato. Né? Porque assim, quando você olha, na prática, você vê isso muito forte. Eu lembro que logo quando eu estava no início da minha pesquisa, a família parte da minha mãe é católica romana. E eu lembro que eu falei para minha tia é muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Falei, tia, mas você adora ela como deusa? Não, ela é mãe de Deus. Eu falei, tia, a senhora ora para ela. A senhora faz promessa, a senhora acende vela, a senhora tem essa relação de crença. Ela é como uma deusa. Porque quando a gente vai, eu fui explicando pra ela. Ela, não, filha, não pode. Porque a igreja não deixa. Eu falei assim,
Mas na prática é isso que acontece. É uma falta de leitura do Evangelho de João. Para aqueles a quem a palavra de Deus foi direcionada, o próprio Cristo fala, são chamados de deuses. Vocês não sabem ler. Lembra que Jesus fala isso naquela discussão com os fariseus no Evangelho de João, né? Ele fala isso. Então, existe essa questão lá dentro. Sem dúvida alguma, Maria é aquela que está acima dos anjos, entende? Então você tem uma certa posição dela. Que católico não gosta, porque daí entra a questão de eidolon, né? Do ídolo. Que é se colocado no lugar de Javé. Não é colocado no lugar da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas ela é a Arca da Aliança dentro do catolicismo. Por quê? Porque ela recebe Cristo dentro dela. A lei interna, a lei que era uma coisa abstrata, se transforma em carne dentro dela. Então ela é a Arca da Aliança. E o que é o problema... tinha no templo? O que tinha no templo? Você fazia a adoração a Javé com arca ou sem arca? Com a arca. Então não dá para separar a coisa, entende? Como você disse, é como se fosse uma deusa. Não é, mas é como se fosse. Porque a prática é assim. E aí um grande problema do protestantismo é que mal se fala de Maria. Principalmente o protestantismo brasileiro, porque ele vem e se instala nesse anticatolicismo. Então mal se fala de Maria. Né? E aí pesa muito mais a questão da Eva, da culpa da mulher, da questão da submissão. A mulher tem que ser submissa ao seu marido, à liderança. E aí vão pegando textos isolados, né, e desconexo, alguns com o seu contexto, outros não tem como, não dá para salvar. Não dá para salvar o texto de Timóteo que fala que a mulher só pode ser perdoada do seu pecado se ela for mãe. Graça de Jesus não serve para nada. Não. Né? Então, assim, detesto esse texto. Para mim, podia tirar da Bíblia. Porque ele diz isso. Né? Ele tá falando lá do pecado, e por causa do pecado, porque a mulher pecou, então ela só vai ser redimida se ela for mãe. Que horror. Né? É um absurdo, faz o menor sentido. é um absurdo. Aí acaba atraindo uma injustiça. E aí você tem, né? E esse apagamento vai continuando. Então, assim, o Deus é o Javé Todo-Poderoso, antes masculino começa a ser o Deus assexuado, então tá lá no alto sublime trono, que precisa de sacerdotes homens para mediar, para ter esse acesso, e a memória de Deus então vai sendo apagada, porque a Asherá chega no Novo Testamento, já nem existe. Não. As últimas evidências encontradas até hoje são por volta do 3º século antes de Cristo. Então, assim, você já não tem. Quando se traduz a Septuaginta, a memória de Asherá já começou sendo apagada. Né? Essa leitura, essa conscientização de que é um ídolo, é um pedaço de madeira, é um objeto idolátrico que tinha no templo. Porque o papo de vocês tá bom, mas vocês já estão indo para quase 1 hora. Né? Nossa, então, obrigado. Né? Então, assim, e hoje me parece meio parecido com isso, né? Porque quando você fala de Maria, o pessoal começa a falar que é objeto idolátrico. Percebe? Parece um retorno da coisa, né? É estranho. E aí a gente precisa olhar e entender, né, essas questões e falar, gente, o feminino tá ali. Tá ali, não pode ser negado. Não pode ser negado, tá ali, tá presente. Na vida das comunidades religiosas, majoritariamente são mulheres. Sim, se você tirar as mulheres da Igreja Católica, eu acho que ela é ruim. Das protestantes, evangélicas, neopentecostais também. Vai ficar meia dúzia. Exato. E olha lá. Né? Então, assim, e aí o objetivo de trazer as sagradas e trazer elas no Templo de Jerusalém é isso. As mulheres podem e devem ocupar os espaços que elas quiserem. Elas estavam no templo. Né? Até a minha discussão foi assim, vamos discutir onde elas saíram. Eu falei, eu já sei que elas saíram. Né? Conversando com o meu orientador, eu não quero saber quando elas saíram. Eu sei que elas saíram e saíram lá no segundo templo. Eu quero quando elas estavam. Quando elas tinham poder, tinham influência, para mostrar justamente que as mulheres podem estar. Os espaços que nos são negados, a gente conhece. Né? A gente sabe muito bem quando nos negam as coisas. Mas assim, é mostrar assim, olha, podem estar. Né? Servir ao Deus, ao casal divino, que era o que acontecia. Né? Por um tempo da história, a crença e o culto em Israel e em Judá foi ao casal divino. Para depois ser somente a Yahvé, sem desacreditar nas outras divindades, que é o que a gente tem, a monolatria, até chegar no monoteísmo. Todo mundo é ídolo, nada presta, e aí você tem essa imposição de somente Yahvé é Deus, que aí vem com exílio e pós-exílio. E é o que chega, né, pra gente muito forte, muito enfatizado no cristianismo, né? E aí, principalmente o cristianismo imperial. E aí o monoteísmo serviu ali
de estímulo para sair conquistando tudo em nome de Deus, desse Deus único, Senhor dos Exércitos. Você sabe quando eu era criança, pra você ver como é que isso afeta, né? Minha mãe virava pra mim e falou assim, tá vendo Jesus? Tô. Você tem que falar que você ama ele. Eu falava, peraí mãe, ele é Deus, tudo bem, mas tem barba, é homem, entendeu? Porque eu tenho que falar que eu... Minha mãe virou pra mim assim, por que você fala pra Nossa Senhora que você ama ela então? Eu falei, porque ela é bonita, mulher, etc, mas eu tenho que falar pra homem, eu amo ele, não tô entendendo muito bem, né? Ela falou assim, não, aí ela tinha que, como você falou, ela tem que dessexualizar Jesus para eu poder chegar até lá e falar, entendi que não tem a ver, porque eu entendia a partir da cultura popular que me chegava até aquele momento, que uma questão homoafetiva com Jesus era uma coisa absolutamente estranha, e para mim continua sendo estranho, entendeu? Porque eu estou falando de um mestre, Deus, e aí de repente, entendeu? Mas tem gente que não pensa assim, né? Então você tem uma questão de homoafetividade da natureza de cada pessoa, né? E alguns têm, outros não têm. E a própria problemática patriarcal da nossa sociedade, que homem não pode ter afeto por outros homens, simplesmente afeto, sem nenhuma conotação sexual. Exato, entende? Até eu conseguir entender que não tinha uma coisa a ver com a outra, eu tô falando de Deus ali, demorou. Para mim, Maria foi muito mais fácil, entendeu? Eu falava, não, tudo bem, aqui eu entendo. Né? Por quê? Porque é uma mulher, ok. Eu tô falando de uma criança de 6 anos de idade, entendeu? Eu tinha sido falando, não entendo qual que é a ideia. Porque é o que é dado, que é imposto, que tá ali, e até a gente desconstruir, ou melhor, viu a expressão outro dia do refundar, muito melhor do que desconstruir, porque você desconstrói, você vai construir de novo em cima do quê? De alguns alicerces que ficaram ali. Você precisa mudar o alicerce para construir algo novo. Eu achei bem interessante. Agora eu não lembro o nome do menino que defendeu uma tese esses dias. Acho que foi na Universidade Metodista mesmo. Então, assim, é refundar as questões. A gente precisa trabalhar no que foi enraizado desse monoteísmo, dessa monocultura, que é devastador. Né? Do que é a iconografia do masculino ele estava trabalhando. Né? Como é que é o nome dele? Foi recente. Ele esteve aqui com a gente na Sotéria, ele esteve aqui. É o Barbudão lá. Eu tô tentando lembrar. Ele foi pro Rio de Janeiro agora, passou no concurso público lá. Tô tentando lembrar, porque ele falou justamente dessa questão, assim, não adianta desconstruir a masculinidade, precisa refundar. Isso. Porque senão você vai tirar uns negocinhos ali, vai dar uns enfeites, vai parecer que tá mais bonitinho, tá mais aceitável. Mas se não trocar o fundamento... E nós tivemos eu tive alguns debates com alguns pensadores assim de ponta e sobre a questão de famílias homoafetivas, né? Se isso não traria para a criança um referencial daquele medo, né, que as pessoas têm de que a criança se educa a partir daquilo que ela vê, então ela se torna uma homoafetiva se tiver um casal homoafetivo. Não é verdade, não tem a ver. O que a gente faz é condenar pessoas a abrigos de prefeitura e o caramba ali, e não pode ser adotado. Por quê? Porque você tem um casal homoafetivo, que adotar não pode, porque você tem uma série de barreiras ali, porque em função de um preconceito religioso, preconceito cultural e etc. E quem paga é a criança. Normalmente já se paga em função de um preconceito religioso. Qual? Se Deus não abençoou eu com filho, com uma filha, então eu não devo adotar, porque se ele não quer, já que eu tenho, como é que eu vou adotar uma outra? Entendeu? Então melhor não. Sim. Ou ainda, eu sou branco, você é branca, então se a gente vai adotar uma criança preta, por quê? Deus não quis assim. Olha, isso tudo são um monte de absurdos. Terríveis. Um monte de loucura, entende? E aí, em nome de Deus, se criam e se falam as coisas mais absurdas possíveis. De noções que vão sendo construídas a partir de uma leitura rasa das escrituras, por exemplo. Ou então de noções que são transmitidas a partir de cultos, a partir de missas, a partir de púlpitos que vão espalhando ideias que não tem absolutamente nada a ver com nada. Fora a própria pessoa que pensa por ela mesma também, que cria um monte de alucinações, né? Também. Mas eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente hoje. Você sabe que vamos ter pelo menos uns 4, 5 podcasts, já está engatilhado. Para a gente explorar mais o seu livro, As Sagradas de Asherah e Yahvé. Quer dizer que as sagradas são sacerdotisas. Sim, são sacerdotisas. Né? E não são prostitutas sagradas. Não. Nada a ver. Nada a ver. Não tem, porque assim, em 1000 anos, né, na Bíblia hebraica a gente tem 3 citações.
E inclusive, a de Oséias, vai dizer que elas sacrificavam, zebá. É o mesmo verbo usado para os sacerdotes homens. Ou seja, Levíticos, que está em Levíticos. Em Levíticos, em vários outros. Todo o ritual falando do que é um zebá, do que é um sacrifício, elas faziam. E elas faziam no Alto dos Montes, que era um lugar de culto também para Yahvé. Né? Yahvé é falado que ele mora no Monte Sião. As montanhas também são lugares de Yahvé. Então, assim, era culto para Xerá, mas era culto para Yahvé. E aí elas estavam lá e sacrificavam. E aí quando a gente vai ver, entender o que é acadisto, que é o mesmo termo, só que aí traduzido pro acadiano, que é muito mais antigo, em 1000 anos de evidências você não tem nada do que foi encontrado até hoje que faça alguma menção a algum rito, a alguma questão de prostituição, de venda de corpos em troca de favores, em troca de questões. Você tem uma menção a um rito de sexo sagrado num texto ugarítico, mas ele não diz qual sacerdotisa que é. Diz que é alguém representando a Xerá, que é um rito para cura de disfunção sexual masculina. Ah, é? Existe. E aí é interessante porque, assim, sempre associa a questão e o problema da fertilidade com a deusa, com as mulheres que precisam de fertilidade. Mas em Ugarit, né, que é uma cidade que fica mais ao norte ali na atual Síria hoje, e que influenciou muito a cultura do Levante, você tem um rito que está falando dos homens, do problema dos homens de fertilidade. Olha só, quer dizer que chegaram na imobilidade espermática de alguma maneira. De alguma maneira, fala assim, não é as mulheres. Então, assim, o cara tem problema. Então, ele vai lá, procura o sacerdote faz toda a oração de exorcismo, e aí ele, então, precisa fazer uma parte prática do ritual. Né? E aí o texto, né, ele faz uma descrição de sexo oral. Diz lá que ele precisa colocar a vara na garganta da Lady Asherá, da senhora Asherá, que não vai ser na deusa, não vai ser numa estátua, vai ser na representante claro da que deusa. Não, vai colocar entendeu? Né? E aí assim, porque a questão do sacerdote, da sacerdotisa é isso, ele está representando a divindade ali. Né? Então, mas a gente não sabe que classe sacerdotal é essa. Poderia ser uma outra classe, porque a gente não tem menção nos textos ugaríticos que encontrados até hoje a uma classe de sacerdotisas femininas. Você não tem menção a um nome específico, mas você tem menção de mulheres fazendo ritos, né? E que fazem ritos sacerdotisas, está ligado de alguma forma a alguma função sacerdotal. Né? Então a gente tem isso aí, mas é diferente de prostituição porque faz parte do rito. Ninguém tá vendendo nada, trocando nada, comercializando nada. Na verdade, né? Você tá tentando uma cura. Sim, né? É parte do rito. E aí eu faço essa diferenciação, essa discussão, inclusive no primeiro capítulo. Né? Isso é um rito de sexo sagrado, não é prostituição sagrada, prostituição cultural, porque você traz, né, toda essa conotação, você tem que ter alguma troca, algum comércio. Ali não, ali é um rito. Porque a gente tem esse problema, especialmente a gente ocidental, esse problema em relação à questão da sexualidade, principalmente influenciada com essa moral cristã. Não, mas você sabe que a questão é meio hipócrita, né? Porque você tem canais e mais canais abertos de filmes pornográficos com uma indústria bilionária de autoexploração em relação às pessoas que estão lá dentro, criminalidade, máfia, etc. E aí, na hora que a gente começa a discutir sobre sexualidade no mundo antigo, o que vocês estão querendo fazer? Se for discutir essa questão, se for discutir cantares, então aí o povo fica doido. Não, mas aí ele tá falando de Jesus e a igreja. Vamos ler o texto de novo? Pois é, né? É uma mentalidade que tenta proteger um puritanismo hipócrita. Né? Ele não se vê diante de uma questão de uma indústria mundial pornográfica, sim, de autoexploração. Aquilo sim conduz a criança a ficar meio educada de uma maneira incorreta, com valores incorretos. E quando você toca no assunto de sexualidade sagrada, desenvolvimento de ritos sagrados dentro da sexualidade, que tem uma função social ligada, por exemplo, à cura, como você colocou, não, isso aí não pode. Por quê? Porque Jesus foi celibatário, Maria foi celibatária, e os irmãos de Jesus, não vamos tocar nisso não, porque daí a gente tem que tentar achar a família de Jesus, e a gente não sabe quem é, então, na verdade, a gente se tem elementos, sim, textuais, para saber quem são a família de Jesus estava lá, não, mas não vamos tocar nesse assunto, né? É melhor, porque nós
nós queremos uma coisa mais celibatária, entendeu? Para ter menos problema. E daí você começa a criar, como você disse, uma centralização em volta de um tipo de sacerdócio ligado a um tipo de imagem que exclui a sexualidade. Quando exclui, a gente sabe que pela exclusão se cria uma panela de pressão, por assim dizer, né? Sim. E aí você começa a ter anomalias, né? Então, essa questão sua das sagradas de Asherah e Yahvé, nós precisamos retomar, então. Mas eu agradeço muito a sua vinda aqui no nosso podcast. Muito obrigado, e vamos preparando nossa série de podcasts, então. Vamos sim, agradeço, o convite. Foi muito bom a gente estar aqui, partilhar e falar da pesquisa da gente. A gente sempre gosta, não adianta. E as coisas que a gente pesquisa junto ao mesmo tempo é sempre prazeroso. Obrigada. Eu que agradeço.